como prometido, nos outros episódios nós falamos que teríamos um convidado surpresa. E tá aí o homem, nada mais, nada menos que Rafinha Menegasso. Seja bem-vindo, meu irmão. Vamos que é nóis. Cara, vai que é tua, brother. Boa noite pra você. Boa noite, galera. Obrigado pelo convite aí. É sempre legal poder trocar uma ideia com a galera de todo o sul do Brasil e esses tipos de conteúdo são legais também. O podcast está crescendo cada vez mais. É mais uma mídia para a gente poder trocar uma ideia, passar coisa legal e, enfim, dar uma força para quem está começando, para quem já começou. Obrigado pelo convite. Com certeza, tamo junto. Rafinha, primeiramente é o seguinte, cara. A gente aqui tem o nosso ritual de molhar a palavra, como diz o Lucas, com alguma coisa. Eu tomo o meu tradicional tererê. O Lucas, o que você tá tomando, Lucas? Tá tomando uma Heineken, bem gelado. Uma Heineken? Uma Heineken. E tu, Rafinha, tá tomando o quê? Uma água? Cara, eu tomei uma água, tava tomando uma água porque eu tava na função aqui na casa, né? Falar aí pra galera que eu tô tranquilo, tomei 3 vacinas, mas aí acabei pegando aí a Covid, não sei da onde e tal, e aí eu tô cuidando, mas depois eu vou tomar uma gelada, cara, eu só tô esperando aqui resolver umas paradas que depois eu vou me acomodar, vou tomar uma gelada também. Fechou. Rafa, vamos começar do começo, tchê. Como é que foi tua história dentro do rádio, como é que você começou na comunicação, um resumo breve até a chegada no Pretinho, onde você se encontra hoje, claro. É um resumo bom, para ser breve. Eu entrei com 15 para 16 anos no grupo RBS, muito distante do rádio ali. Comecei na Fundação Maurício Rossi Sobrinho, como naquela época não tinha o cargo de estagiário, novo aprendiz, nada. Entrei como office boy, queria ter meu primeiro emprego, acabei entrando dentro da empresa. E aí fui realocado lá para as rádios do grupo RBS, e aí eu comecei a ter um contato maior com o estúdio, com a galera que faz o rádio, embora já fosse viciadão em música e tal, mas nunca nem imaginei tá próximo de um estúdio. Aí eu comecei a vi o nascimento do Programa X, que é um dos programas pioneiros de toque e humor e tal, né? Lá com o Escova, com o Fetter, com Forcolém, com clássico, né? Com Papael, enfim, um clássico. E aí fui subindo etapas assim dentro do grupo, aí fui para o departamento de eventos das rádios lá, aí acabei tocando alguns eventos da Atlântida, e num determinado momento o comunicador que era para estar num evento da praia foi desligado, se eu não me engano, não estava presente, e eu me botei à disposição para fazer aquele, como a gente chama, intervenção, boletim. Os patrocinadores do evento estavam rolando. Fiz uma vez, fiz 2, a galera meio que gostou. Terminei esses eventos aí no litoral, voltei para Porto Alegre. Aí me convidaram para ficar na unidade móvel. Na unidade móvel fui fazer um programa à noite ali na Atlântida. Depois fiz o Sessão das 8, que era um programa das 8 às 10 da noite para o RSSC. Aí depois mudou uma gestão, aí eu fiquei 5 anos e pouco, fui para Pop Rock, fiquei 5 anos e pouco, voltei, aí nessa volta comecei a mexer com programação musical e tal. Hoje eu sou coordenador da programação musical da Atlântida, e aí comecei a fazer alguns horários de música, daí fiz o Tá Vazando, que me deu uma cancha legal, que é um programa local Porto Alegre, que antes tinha mais gente, um programa de toque, e dali surgiu a oportunidade de fazer umas férias de alguém que faltou no Pretinho, aí fiz aos poucos, aí até que eu me achei ali dentro do programa, e hoje eu tô aí, mano. Da hora, cara, da hora. Lucas, vai lá. Cara, eu acho interessante, assim, até uma lição, uma questão profissional. O Rafinha foi à rádio, né? Mas quantos jovens hoje ingressam, seja o ramo que for, e às vezes eu já tive essa sensação, assim, esse sentimento de querer sair das empresas e tal, por é um momento que você está vivendo. E, Rafinha, em todo esse tempo, você contou toda a tua trajetória, e hoje você, até brincam contigo no Pretinho, que tu é um gestor, né? Então, tipo assim, que lição fica para os jovens, assim, de persistir
de aproveitar as oportunidades e às vezes de estar num momento ruim, não desistir, né? Não pular para outra barca, comprar ideia e seja o ramo que for, novas ideias, elas trazem novas possibilidades e oportunidades, né? Cara, sim, na verdade eu acho que hoje essa geração, claro, eles têm muito mais informação, têm muito mais facilidade de buscar as coisas e de também optarem por outras, digamos assim, mídias até, porque o rádio é uma mídia tradicional, mas embora ele se reinvente sempre, assim, muita gente falou que o rádio ia acabar e tal, com a chegada da internet, as plataformas e tal, e na verdade o rádio só cresce. Mas assim, uma coisa que para mim são 2 pontos. Primeiro, quando tu precisa trabalhar, é um ponto determinante. Eu queria trabalhar antes mesmo de pensar assim se aquilo era realmente o que eu iria adorar fazer, mas assim, eu queria ter minha grana, queria ter minha independência, queria sair do guarda-chuva do meu coroa, que eu saí muito cedo, com 15 anos eu já... Aliás, antes de ir para o rádio, eu trabalhava com ele num mini mercado que ele tinha, só que eu queria ter a minha independência, queria ter minha autonomia total. Então, assim, eu acho que vai muito da necessidade das pessoas. E outra coisa, tu não vai entrar numa empresa sendo gestor que nem hoje. Hoje eu consegui um cargo de gestor com 44. Eu acho que tu passar por várias etapas na empresa te traz maturidade, te traz informação do espaço onde tu está trabalhando, te traz o entendimento que tu tem que respeitar todo mundo de todas as áreas que tu tem ali. Isso é um princípio que eu levo, assim, tu né, parece o óbvio, mas tu ser um cara gentil, independente, tu falando com a senhora que faz o café, com o gestor da época, com o cara que te entrega ali alguma coisa, com a pessoa que trabalha na OPEC, com a pessoa que trabalha limpando o estúdio da rádio. Cada um tem o seu trabalho e cada um é merecedor por isso. E sim, eu engoli alguns sapos, algumas vezes me frustrei, mas nunca abri mão de querer estar nessa situação que é trabalhar com a música. Era muito mais alegre do que frustrante os obstáculos, e hoje me mostrou que eu fiz a escolha certa. Mas sim, tu vai engolir sapo na tua vida, seja nesse emprego, no outro, talvez no outro, a vida ela vai te frustrar, mas se tu não tiver isso também, tu não vai criar uma casca para saber lidar com os obstáculos lá na frente. Da hora, cara. Ô, Rafinha, como é que tu enxerga o Pretinho Básico da época que você começou e atualmente? E outra, aproveitando o ensejo, a questão do humor, tu acha que o politicamente correto, ele prejudicou em alguns aspectos o Pretinho de antigamente para agora, essa reforma, digamos assim? Bom, vamos lá, são 2 perguntas. A primeira é do Pretinho, cara, eu vejo sim, eu acho que lá no 2009, 2010, o Pretinho era uma novidade, então teve um boom muito grande, teve muita gente, assim como tem hoje, mas teve muita gente muito talentosa que fez parte do programa. Como eu falei, era uma novidade, não tinha tanta concorrência das plataformas. O que a gente faz hoje aqui acaba sendo uma pequena, mas é uma concorrência do rádio, de programas e tal, porque é uma maneira das pessoas consumirem. O próprio podcast que eu faço, Los Papitos, é uma concorrência e tal, mas eu acho que isso é válido para todo mundo. Vejo que o rádio só se fortalece, os tempos mudam. Eu sou um cara que meio que falo o que eu quero ainda, mas assim, para mim o politicamente correto, ele tem 2 linhas, assim. Eu acho que as pessoas sabem quando o cara está comunicando e sendo irônico, brincando, e tu sabe quando tu não está depreciando e está falando de uma maneira pejorativa, assim. Eu nunca talvez possa estar enganado, mas eu nunca citei alguém, porque, pô, a galera folga em mim direto, não, se fiz de aquário, blá, 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 e eu uso o meu sincericídio, assim, pro lado do humor, assim. Eu só acho que sim, a gente mudou porque o mundo mudou, as pessoas se frustram mais. Não sei se isso é uma questão da base que vem de casa, da não estrutura para tu absorver as coisas,
Mas eu acho que assim, hoje eu tenho filha, então assim, eu acho que a gente tem que ter tem que ser um vigilante digamos assim, da boa conduta, talvez, só que eu acho que a gente não precisa perder a essência. Tu fazer humor não é tu depreciar uma classe ou alguma coisa. Claro que eu folgo na moto, no carro e tal, mas eu tenho certeza que as pessoas entendem que eu tô sendo levando pro lado do humor, assim, porque eu me queimo direto, é meio que proposital, de uma maneira que se torna engraçada. Mas a gente tem que cuidar um pouquinho mais hoje, porque as pessoas estão mais, talvez, sensíveis. Eu acho que tem muita gente que passou algum certo de trauma, e a gente tem que entender também, e aí a gente se coloca um pouquinho no lugar do outro. Mas é uma linha bem tênue, assim, entre tu chutar o balde e não chutar o balde. Total. Lucas, uma pergunta? Não, cara, eu acho que é isso mesmo. O Rafinha, no próprio Pretinho, no Tá Vazando também, né? A gente, pelo menos eu, né? A gente percebe que é uma brincadeira, né? Também são assuntos e assuntos, né? Mas eu nunca vi algo tão polêmico assim. A gente sabe separar exatamente quando ele tá falando uma coisa de propósito pra gente rir, né? E é engraçado realmente. Porque eu também, cara, eu sou muito baixinho, por exemplo, né? E eu a vida toda ouvi piadas. Então, eu, como sou um cara muito brincalhão desde sempre, né? Eu vou fazer piada junto. Eu vou fazer piada comigo mesmo, né? Porque se eu ficar chateado, aí é como apelido, né? Se o cara fica pé da cara, pé da vida, aí que pega. É que assim, cara, acho que são duas coisas, assim. Eu também no colégio tive as minhas coisas e tive e soube me defender, entendeu? Ou eu fazia alguma coisa ou não. Mas me defender não é no sentido tão forte, assim. O cara me chamava o anão, eu dizia, ô, 4 olhos, sabe? Aí tinha um parceiro meu que era negro, eu chamava o negão. Mas não numa maneira assim, dizer, ah, tu é uma pessoa preta diferente de mim. Sim, assim sim. como eu chamava, eles me chamavam o alemão. Mas eu tenho total noção que hoje em dia eu não sou um cara no lugar de fala para falar de uma pessoa que é negra, o que ela já sofreu, o que ela já passou constrangimento. Eu usei um exemplo no sentido de eu nunca me dirigi ao negão como uma maneira de querer ofendê-lo, e ele sabia disso. Nunca me dirigi ao como é que é, o Dumbo, que é as orelhas grandes, assim como os caras me falavam, o anão. Eu sei que não era uma maneira de me ofender como anão, é aquele troço do colégio. Eu acho que a diferença hoje tem um pouquinho de uma maldade maior, no sentido quando tu fica... Isso passava, era um dia, a gente resolvia aquilo ali e acabava. Quando tu fica batendo nessa tecla diariamente, onde, pô, uma escola não presta atenção nisso, um pai não presta atenção nisso, tanto quem sofre como quem faz, e hoje as mídias, né, a rede social, meio que eternizam esse bullying que é sofrido por alguém, e aí o constrangimento se torna algo muito maior, né? Tu filmar a pessoa passando um constrangimento, e tem gente que não consegue segurar o tranco. Essa é a diferença das antigas. Tu resolvia uma briga na escola, tu resolvia uma discussão, ou tu abatia ou tu apanhava, e ficava por isso. Hoje em dia tu sofre uma situação constrangedora, o cara tá te filmando ali, joga no grupo, e isso aí fica, né? E aí a pessoa sente, né, com a sua privacidade invadida. Então, eu acho que esse é a diferença das épocas mais antigas como agora. Na minha opinião, óbvio. Né? Totalmente. Ô, Rafinha, antes da gente entrar no Los Papitos, que também tá fazendo sucesso, tá? Cara, tá da hora, eu tenho acompanhado, o Lucas também tem acompanhado, o meu irmão, que eu frisei antes, tem acompanhado também, tá muito da hora. Vamos começar pelo Pretinho e depois a gente chega no Los Papitos. Como é que são feitas as escalas do Pretinho da 1, do Pretinho das 6? Cara, porque às vezes a gente vê você, por exemplo, da 1 e depois não vê no da 6. Às vezes acontece de ver no da 1 e ver no da 6 também. Como é que funciona esse trabalho aí de vocês, essas escalas? Cara, na verdade tem ali um esqueleto que faz o programa quase todos os dias, mas assim, como hoje em dia a gente não é mais só um comunicador, a gente faz tanta coisa, tipo assim, eu gravo vídeo de humor para a área comercial, hoje realmente os guri brincam, mas eu sou gestor na rádio, então tem muita coisa burocrática ali de resolver e tal.
muitas vezes eu tenho que buscar minha filha na escola, a gente teve algum imprevisto, então a gente tem essa liberdade. Normalmente tu vai ouvir eu, Féter, o Porã, o Pedro agora, o Rafa, que é o produtor, muito mais seguido do que o Gil, o Lelê, o Nando, o Cris, o Neto, que eles surfam numa escala porque eles têm outras demandas, eles não são comunicadores oficiais ali da rádio, eles participam do programa como estrelas móveis, então assim, eles têm dias, a escala é nisso, mas cara, essa escala dificilmente ela é seguida à risca, porque cara, é tudo junto ao mesmo tempo, né? E agora nessa época de pandemia, um positivou, o cara já não vai, tenta fazer de casa, aí espera negativar, aí para não ter tanta gente no estúdio, a gente tem que ter um número exato para não ter essa coisa, embora a gente tenha as divisórias de acrílico ali, e todos os cuidados, protocolo, medida de temperatura, uso de máscara. Obviamente, quando a gente está no ar, a gente não usa máscara. Mas é isso, cara, é um improviso diário, inclusive nas escalas. Da hora. Lucas? Cara, eu queria perguntar sobre essa transição que aconteceu, que vocês saíram só do rádio e foram pro YouTube hoje, né? Eu não sei, pelo menos se eu não conhecia outras coisas na época, mas para mim vocês eram uma tendência, né? Uma novidade, digamos assim, de um programa de rádio sendo transmitido no YouTube como um podcast, né, e também fica no Spotify, por exemplo. Para você que está há tanto tempo lá na RBS e no Pretinho, enfim, como que foi essa transição, assim? Você participou disso? Chegou um momento que vocês pensaram, sim, a gente tem que migrar para a internet também? Como que se deu isso? Qual é a tua opinião? Porque, na verdade, isso deu muito certo, né? Acho que não tem como a gente dizer que deu errado, né? Não, cara, na verdade, sim, isso era um caminho sem volta, né? Tu não tem como virar as costas pro digital. O que foi feito, e aí isso é uma gestão lá atrás do Piangers, quando ele entrou na rádio, ele foi o cara pioneiro a dizer, cara, a gente tem que ter live, a gente tem que também migrar para podcast. Na verdade, isso foi um acréscimo para tu também estar nessas plataformas, né? O Pretinho é podcast, o Pretinho tá em live, e isso também se reverte na área comercial. Então, quando tu vende um patrocínio que a gente chama 360 do Pretinho, que é aquele cara, quando tu abre o programa e cita ele, Pretinho Básico, oferecimento, Fruc, Sicredi e tal, o aproveitamento também tá na live com o logo do cara, tá também, ele vai ficar, no caso do podcast não, mas é um patrocinador eternizado nessa mídia, né? Então, toda vez que tu vai ouvir esse cara, o Pretinho Básico no podcast, tu vai ouvir a citação do patrocínio daquela época. Vai ficar a marca dele ali. E no YouTube também, e aí tu tem a opção de botar um QR Code. Então, quando tu vende isso, tem o aproveitamento do digital. E aí a empresa e a área digital entendeu que isso é uma coisa que veio para agregar, porque a gente não podia não estar dentro disso. A mesma coisa com o Instagram, com post pago no Instagram, com entregas comerciais no perfil do Instagram do Pretinho. A gente não podia não estar ali, porque hoje em dia é um caminho sem volta, não tem como não estar. E foi uma coisa bem natural, assim, teve um pouquinho de restrição, porque tu perde um pouquinho daquela magia do rádio, de tu ouvir a voz do cara e imaginar. Mas, ao mesmo tempo, se tu não fizesse, outros iriam fazer. E a gente acabou entendendo que era importante fazer, e haja visto que, tem vídeos que a gente faz para cliente do nosso jeito, não são aqueles vídeos engessados que tem, uma entrega super bacana, que é um acréscimo enorme para os clientes ali. Então, você tem a personagem Rafa, né? Eu faço vários, eu faço a Rafa, eu faço o DJ, o Agente Dede, eu faço o Ale Vendas, que é umas bobagens assim que é tão tosco que acaba sendo legal e acaba tendo uma entrega bacana para a área comercial, e a gente acaba se divertindo também. E se não fosse o vídeo, por exemplo, aqueles 2 tombos que você caiu, né, não estariam na internet hoje. Aquilo foi maravilhoso, cara. Entre outras coisas, né, que acontecem, a gente acaba tendo os recortes disso e jogando nas mídias, tanto no Instagram como no YouTube. Então, enfim, tudo nos
nos acrescenta audiência. Não faz, embora a gente possa ter uma audiência menor no rádio, é porque isso, tu te espalha mais. Tem gente que opta por nos maratonar no podcast, opta por nos assistir no YouTube e outros optam por estar ouvindo o rádio. Da hora. Todo mundo está dentro da Atlântida, do guarda-chuva, que é o mais legal. Por falar nisso, inclusive, cara, eu creio que tenha participado de algumas baladas do Pretinho, né? Tem alguma coisa que você pode compartilhar pra gente, cara, dessas experiências aí? Cara, tu sabe que balada do Pretinho eu fui o que menos participei. Eu fui pegar o processo do PB ao vivo depois, que a gente viajou quase 2 anos ali fazendo o teatro. Pode ser? Não, cara, foi muito legal a experiência de estar no palco, de aprender, assim, mas eu te confesso que hoje eu tô mais à vontade com o espetáculo que a gente tá fazendo, eu, o Pedro e o Gil, que é o Na Real Não Presta, que foi o nome que, inclusive, eu contribuí ali para esse projeto, que a gente está fazendo um humor extremamente interativo assim com a galera. A gente fez 2 sessões em Canoas, na Grande Porto Alegre, ali, que foram muito legais, a título de experiência, e a gente fez na quinta-feira passada no Poa Comedy Club em Porto Alegre, e foi muito legal. A gente vai voltar a fazer e pretende viajar tanto o Rio Grande do Sul quanto a Santa Catarina para apresentar isso, que é uma coisa que hoje eu estou muito mais confortável, assim, não sei te explicar porquê, não tem nada contra ninguém, mas eu acho que quando tu acaba tendo um desafio de tu te doar mais, tu acaba até tendo prazer, assim. A gente tinha uns caras que eram muito fera ali na hora do palco, né? O próprio Nego Di era um cara que tem um texto muito grande, o Cris fazia com a gente, algumas vezes o Neto, tinham outros caras também que já tinham costume de palco, assim, e tinham alguns que não tinham tanto quanto eu. Então é isso, eu reconheço que hoje eu me sinto mais confortável de estar ali no palco fazendo um humor que é uma coisa nova para mim depois de todo esse tempo aí. É um stand-up ou é uma peça, digamos assim? Pra que a gente Não, é um stand-up interativo, porque o Gil é um cara que tem o texto dele, e eu e o Pedro a gente acrescenta. Eu sou um cara mais de levar isso interagindo com a galera, né? Essa coisa do sincericídio, folgando nas pessoas que participam com a gente. Sim. O Pedro dando umas vinhetas com alguns personagens e o Gil meio que fazendo o mestre de cerimônias ali, porque é um cara que já tá no palco, ele começou no palco, ele é novo no rádio, então tem essa inversão. Eu sou um cara antigo do rádio indo pro palco, ele é um guri antigo do palco indo pro rádio. E a gente tá fazendo essa mistura, tá sendo bem legal. Lucas? Não, é isso aí, eu só tô esperando eles virem pra Chapecó, né, cara? Porque a gente tá... acho que vai tá dando gol nisso aí, a gente tá cada vez mais lapidando a história, e como somos os 3, assim, fica fácil poder viajar, e a gente espera que cada vez as coisas melhorem para que a gente possa estar num teatro legal aí e brincar com o público, né? Bem interativo mesmo o espetáculo. E você participou também da escolha deles pro Pretinho? Do Gil e do Pedro em específico? Não, cara, na verdade, quando saíram quando o Duda saiu o Fetter, desculpa, é que eu tô com um pouco de pigarro na garganta. Tranquilo. O Fetter foi atrás de alguns integrantes, assim, a gente já tinha o Cris ali conosco, o Neto, o Pedro tava no Bola das Costas, assim como o Gil, foi uns caras que vieram pro Bola, e aí a gente entendeu que os dois poderiam estar com a gente ali no Pretinho. O Rafa Gomes foi um cara que veio da Rádio Gaúcha, que já tinha uma experiência no rádio, mas não no entretenimento, e encaixou super bem com a gente ali. E aí tem essa espinha dorsal, que é eu, o Fetter e o Porão, os mais antigos agora, né? O Lelê também é um cara mais antigo, mas voltou a fazer com mais frequência, e o Pedro encaixou, o Gil, o Rafa, a Rodaica, né, que também tá sempre com a gente ali como estrela móvel, mas é uma das pioneiras também do programa. E aí tem o Nando, que é um cara do stand-up, aí o Cris, o Neto, como eu falei, deixa eu ver se tá faltando alguém ali. Não, mas eu acho que é isso, é essa turma aí. Cara, como é que foi a perda do Magro Lima, cara? Deixa eu fazer um anticlímax aqui um pouquinho, cara. Como é que foi a perda dele, cara? Não é um anticlima, assim, mas é
é uma perda, né, cara? É perder um amigo antes de perder um colega de trabalho. O Magro Lima era meu amigo, assim, a gente teve uma afinidade muito grande, principalmente pela questão da paternidade. A gente trocava muita ideia por isso. E ele era o oposto de mim, era um cara completamente nerd da leitura, e eu completamente porra louca, assim, de praia, falar de surf, mandar merda, os nerds dos filmes de super-herói, assim, brincando. Os cosplay, E, cara, a gente teve uma afinidade muito grande, assim, às vezes parece que não é verdade, porque a gente convia muito. Eu sentava de frente, a gente sentava um de frente pro outro, e foi um cara que eu levei ele pro Tá Vazando, até o Potter deu uma dica, quem sabe convidar ele pro Tá Vazando. Eu digo, cara, eu já tinha pensado nisso, e a gente viu que ele é um cara tribom de toque, ele é um cara inteligente, sabe? Ser humano diferente, cara. Ele veio na Terra aí, durou pouco, mas fez a diferença, e foi muito difícil para todos nós ali. Foi muito foda, assim, nessa pandemia eu já perdi 2 grandes amigos aí. Um por o que não é do meio, o Magro, que estava ali conosco. Eu acho que até foi um pouco mais difícil, porque a gente acaba... O teu trabalho é que nem tua família, né? Tu convive com todo mundo todo dia ali. Mas, cara, o que a gente, para honrar o que o Magro era, é tentar sempre recordar dele da melhor maneira possível. Eu gravei um episódio com a esposa dele, que antes de ser esposa dele, minha amiga, ela nos atendia ali, médica clínica geral ali no plano de saúde da RBS, a doutora Aris, um outro ser humano espetacular, assim, e só podia casar com uma pessoa espetacular, que era o Magro. Então, assim, deixou um legado, a esposa dele tá aí, o filho dele tá aí, eu jamais vou esquecer ele, e é dolorido, cara, é dolorido. É complicado, né, cara? Pra nós foi muito difícil, assim, cara, é pretinho todo dia, né? É pretinho todo dia, então faz parte da rotina, é como se a gente fosse amigo. E é uma coisa que eu fico imaginando como foi difícil pra vocês, porque pra nós foi difícil, cara. Eu fiquei muito, assim, abalado, porque eu realmente, cara, era uma convivência não direta, mas diária. Mas, cara, ele era um ser humano ímpar e realmente, cara, deixou um legado pelo jeito dele fazer piada e como ele era inteligente. O próprio Era Uma Vez no Oeste, que era um podcast que ele fazia com o Potter e o Escola, né? Que é uma coisa assim, cara, que você não tem noção da inteligência, né? Tanto ele, o Potter, enfim, eles três. Só que o Magrão era um cara, assim, sem palavras. Fora da curva. Ele era fora da curva. Sem dúvidas. Ô Rafinha, me diz uma coisa, cara. Tem uma lenda que a gente conhece, nós que somos fãs do PB, que o Fetter, pra ele dar uma bronca, ele mexe a sobrancelha, assim, cara. Conforme ele mexe a sobrancelha, tu já sabe que o bicho tá pegando pro teu lado. É isso mesmo? Cara. Mesmo, quando sobe uma aqui, ele tá meio puto, assim, aí tu vê que alguma coisa vai vir. Mas é isso aí, né, cara? Eu entendo ele, porque, pô, mais de 30 anos aturando um bando de louco, uma hora o cara se estressa, mas assim como se estressa, depois volta ali, claro. É normal. Cara, a gente é ser humano, né, cara? Então, assim, a gente tem o dom de conseguir não levar as coisas pro ar, mas às vezes é inevitável. Então, assim, acho que todo mundo entende isso. Quem não entende é quem é muito frio. Com certeza. Como é que tá sendo pra ti a tua avaliação do After, cara? Que pra mim tem sido um programa muito da hora pós-pretinho, cara. Eu acho que tem tudo a ver com o pós-pretinho. Obviamente, por isso se chama After, cara. Como é que é a tua avaliação? Como é que tu vê musicalmente? É tu que faz também, inclusive, a programação musical ou é o Fetter? Cara, na verdade o programa tá mudando um pouco e vai ter uma alteração. O Fetter começou fazendo e agora ele tá mais musical. E aí é aquilo que eu te falei, as coisas são muito do imprevisto, assim, e a demanda ficou grande, e aí a gente vai botar um novo produto aí agora. A gente está reavaliando, eu e ele, isso, porque o Fetter é o cara que é o gestor, ele é o cara do guarda-chuva inteiro do entretenimento. Eu sou gestor da Atlântida, ele decide as coisas do Pretinho, então as coisas se conectam assim. Mas foi uma ideia muito legal, só que eu imaginei que a demanda seria grande, então por isso hoje ele está mais musical. Eu tenho feito a programação musical direto ali, mas eu achei uma boa ideia. Mas o rádio é isso,
assim como tá, daqui a um pouco muda, porque as coisas estão muito rápidas aí, então a gente aguarda os próximos passos aí do After. Com certeza. Lucas? Não, eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que não existe uma resposta para isso. Como o Pretinho dá tanto certo há tanto tempo, mudando o elenco, assim, né? Não constantemente, mas, né? Às vezes acontece de perder um para às vezes até para o próprio Alorino, né? Acho que ele saiu do Pretinho para ir para a Globo, ou para o Multishow, se eu não me engano. Mas, cara, existe uma fórmula? Como que acontece isso? Vocês vão mudando algumas peças e o programa ele só cresce. Duas coisas. Assim, o Alorino foi um cara que veio de uma etapa do PB Procura, que foi um projeto para tu movimentar ali e trazer um novo cara para dentro do programa. E, por incrível que pareça, o Alorino teve um pouco de rejeição assim no início, mas depois ele encaixou e aí teve a oportunidade de sair fora e foi fazer o voo dele. Referente ao Pretinho dar certo, eu acho que a marca é muito forte das duas coisas, tanto a Atlântida quanto o Pretinho hoje é uma marca muito grande, assim, ele até parece que não faz parte da Atlântida por ter vida própria, né? Eu acho que também o mérito é muito do técnico ali, usando uma metáfora do futebol, o cara tem que saber distribuir o jogo, nesse caso estou falando do Fetter, obviamente tem que ter gente que tenha conteúdo ali, cada um na sua, então ele enxergar que cada um tem um potencial para aquele momento é importante e ter essa afinidade no ar, cara. Se tu não tiver assim essa coisa entre as pessoas que estão ali, é difícil dar certo. Ainda mais hoje em dia, com a dificuldade de tu mais humor, assim, tu tem que olhar pro cara já entender e um fazer escada pro outro e até para na hora de brecar e não passar do limite. Mas é uma espinha dorsal, assim, que eu acho que se mantém algumas pessoas-chave, outras que chegam e encaixam muito bem, porque está todo mundo aberto a receber e não já avaliar no início, assim, eu acho que tem que dar chance para as pintas, entendeu? É difícil de chegar num grupo novo e já sair fazendo gol. Tem que dar um tempo ali para as pessoas entenderem, assim, então esse é o mérito, tu dá oportunidade para as pessoas encaixarem e mostrar o trabalho dela, não sair queimando quem está querendo entregar, porque sim, as pintas ficam nervosas, não é fácil entrar num grupo fechado, comigo foi assim, e esse é a receita, digamos, que dê certo. Então, o Grêmio, Rafinha, por favor, o próximo presidente do Grêmio, um gestor que vai colocar tudo nos trilhos, porque tudo isso está acontecendo ao contrário, né, no nosso tricolor aí no último ano. Mas aí a gente vai mexer em política interna, uma grana que a gente não sabe nem lidar, então assim, quando o cara não tá ali no meio, a gente é difícil comentar. Faz todo sentido. Ô Rafinha, como é que é o Rafinha DJ, ou como é que era? Tu ainda atua, não atua mais? E se atuava, né, no sentido de passado, como é que era a experiência? Não, eu gosto, cara, mas assim, com o passar do tempo e na pandemia eu tô evitando, assim, eu na verdade recusei um monte de trabalho, não me sinto assim muito confortável estar numa galera ali, daí as pessoas vão dizer, mas tu tá fazendo comedy, tá indo, cara, daí são coisas diferentes, eu tô num palco ali, sim, onde tá todo mundo sentado numa mesa, ninguém tá vindo ali comigo, a gente começou a bater foto, depois parou, é um público bem reduzido, tu tem ali 100 e poucas pessoas, assim, e não tá todo mundo em cima de ti, mas é uma questão assim mais de opção minha. Eu gosto de tocar um som pra galera, mas o som ele te quebra bastante do teu dia, assim, tu vai ter que se estender bastante, às vezes pegar a estrada, eu tenho a Lívia, eu já fico, né, o outro dia nessa nova função que eu assumi ali, tenho bastante compromisso, mas assim, volta e meia eu faço um som ou outro, assim, eu até prefiro fazer aquele som mais de início de festa, assim, uma coisa para recepcionar as pintas do que ir noite adentro, que hoje em dia é um estilo de música que eu não curto muito, então eu prefiro, hoje eu tenho me dou o privilégio de optar aquilo que eu vou fazer. Como é que tá sendo a paternidade pra ti, cara? Cara, pra mim é uma coisa que é natural, assim, já tem, a Lívia vai fazer 5 anos mês que vem, é um desafio diário, assim,
na verdade, é o maior desafio da minha vida, mais do que ter assumido qualquer coisa. No momento que tu é responsável por uma vida, e tu traz uma vida nesse mundo louco, acho que tu tem que tentar te dedicar. Não sou perfeito, óbvio, já errei em alguns pontos com ela. Ela é criança, eu sou adulto, eu que tenho que enxergar, mas é difícil educar, é difícil tu botar na linha assim. Hoje é muita informação, um bombardeio de tudo. Dentro da tua casa tu não sabe como é que é na casa dos outros, tu não sabe como é que é dentro da escola, então tu busca uma escola que tu entende que seja legal, tu tenta ter uma relação saudável dentro de casa. Às vezes é difícil, porque dentro de uma pandemia, reforçando assim, eu particularmente sou um cara que não fui feito para ficar parado dentro de casa, assim. Para mim o trabalho tem que ser no espaço de trabalho, não home office. Eu tô falando, né? Eu não funciono legal assim. Sim. Eu gosto de estar fazendo coisas com ela, então foi bem difícil esse momento, mas as coisas voltaram, ao menos a escolinha é importante para ela, a convivência. Mas é o maior desafio da minha vida, né, cara? E é o maior presente que eu já ganhei, assim. Não tem nada que supere o amor que eu tenho pela Liv, assim, o como eu me dedico. Eu sou meio ranzinza, chato como pai, assim, mas é uma questão de ser muito, muito cuidadoso, amoroso e querer que ela conheça as coisas, que valorize as coisas, embora a gente, às vezes, é natural tu querer dar aquilo que tu não teve, então também tem que ter esse cuidado. Mas é incrível, cara, é incrível. Mudou, eu não me lembro como é que eu era antes. Caramba, cara, que legal. Interessante saber isso, cara. Imagina. Eu ainda não sou pai, não que eu saiba, né, Lucas? Mas eu acho que não sou pai ainda. Tô brincando. Mas se for, tem que fazer presente, porque pai que pai de Instagram cara. É o que mais tem. Não, total. Não, eu tô zoando mesmo. Até porque o meu sonho mesmo é ser pai, cara. Até porque agora eu vou baixar o clima aqui, mas só pra concluir. Eu cresci sem a presença do meu pai, então eu quero ser pros meus filhos o que eu não tive, né, cara? Então, obviamente, sem sombra de dúvidas. É isso aí, cara. E como é que é o Rafinha surfista, cara? Da onde que veio essa paixão aí? Cara, isso é uma coisa que veio comigo, assim, bem de guri. Não tive influência de ninguém, assim. Uhum. Foi um amor à primeira vista. O mar é uma coisa que eu sempre adorei estar dentro. Comecei a pegar onda ali com 13, 12 anos, cara. Era um perrengue, minha coroa apavorada, eu entrando em Garopaba lá, na praia de Garopaba, que era muito, muito vazia, assim, não existia nada. Isso bota aí mais de 30 anos atrás, quase. Uhum. E é uma paixão, cara, assim. Óbvio que hoje em dia eu não consigo ter o contato que eu adoraria ter, mas eu sempre que dá. Hoje, por exemplo, eu fui surfar. Talvez não poderia ter ido, porque eu tô positivado, mas eu tô me sentindo bem, eu não tinha nada que fazer, eu peguei a bike, eu tô sem carro, sem nada, tô sozinho aqui. Na minha praia não tinha ninguém, entrei ali, fiquei 40 minutos na água e mudou meu astral, assim, total. É um troço que cada um tem o seu não é vício, assim, mas eu acho que o surf é uma coisa assim, cada um tem o seu jeito de surfar, o surf é democrático, assim, o cara vai entrar no mar, de repente nem fica em cima da prancha e já foi no astral. Eu particularmente consigo pegar umas ondas e tal, porque, né, eu já não sou mais guri, mas eu tenho um pouco de experiência, assim, há anos indo pra praia, e eu realizei um sonho que é ter minha casinha na praia, e, cara, isso parece papo de bicho grilo, mas muda muita coisa na cabeça do cara. Claro. Tu valoriza a simplicidade das coisas, entendeu? Só o fato de estar dentro do mar ali, aquela imensidão que é o mar, a natureza, aquela força que ele te transmite ali. Muitas vezes tu tá sozinho, reflexão, a felicidade que ele te traz. Isso pode ser para um cara que faz a corrida, o cara que vai jogar uma bola e tal, mas particularmente eu acho que não tem um esporte que te traga tanta conexão com a natureza quanto o surf. Então é uma paixão de moleque mesmo. Da hora. O Rafinha é o Patrick Swayze brasileiro, né? Tem a Esperina, né? É isso, cara? Quando eu tinha o cabelo maior ali, eu já fiz Lagoa Azul e o Patrick Swayze caçador de emoção, né? boa. Inclusive, no começo, você estava falando sobre a escola, você foi o rei do colégio, não foi? Foi rei do colégio, tá louco? Rei do colégio. Foi rei do colégio, ganhei premiação, fiz comercial no Grasotin. Mesmo sendo baixinho. Hoje eu virei feio.
Da hora, da hora. Ô, Rafinha, me diz uma coisa, cara. Los Papitos, cara, como é que surgiu esse projeto? Como é que você chegou? Era uma coisa que aconteceu com o tempo ou já era algo que vinha desenhando na tua mente há um bom tempo de criar um projeto paralelo ao Pretinho ou à rádio? Não, o projeto, na verdade, é uma idealização total minha desde que eu fui pai. Nossa. Desde que a Lívia estava na barriga ali, eu falava de uma maneira legal, muita gente entrou em contato comigo, dizendo, botei o nome da minha filha, eu acompanhei o nascimento da Lívia pela rádio, que legal, como é legal ouvir tu falando dela e tal. A minha família, nem eles imaginavam que eu ia ser um pai tão dedicado, assim, porque eu sempre fui um cara de estar muito, muito solto, assim, várias namoradas, sabe? Tá sempre na noite, o evento, blá, blá, blá. Eles não... Talvez nem eles entenderam que, o Rafa pai, olha só, que surpresa bacana e tal. E eu tinha certeza, porque era uma coisa que eu queria e, cara, parece meio clichê falar, mas tu só vai entender quando tu tiver, entendeu? Tu só vai saber o que é. Eu tenho certeza que tu ama teu pai, tua mãe, teus irmãos, a tua mina, mas não tem comparação. E aí surgiu isso, aí eu trouxe a ideia pra gente fazer isso com alguns comunicadores, e aí a galera tem um monte de trampo, eu resolvi fazer sozinho. Daí eu fui começando o projeto, entrei em contato ali com o pessoal do estúdio, que são os parceiros, e eu digo, vou aprender a fazer também um pouquinho de podcast. Os primeiros eu gostei mais ou menos, porque é uma outra maneira de comunicar, né? O rádio... Total. Tu quer preencher as lacunas, porque é um troço ali, né? Que tu tá naquele corre, e o podcast é uma mídia bem segmentada, assim, o cara é um bate-papo como a gente está fazendo aqui, e aí eu tô trazendo essa visão das pessoas, assim, pessoas que eu entendo que sejam legais de trocar essa ideia, e na temporada agora de 2022 eu vou falar também com filhos, não só com pais, e trouxe a doutora Lisa ali no primeiro episódio de 2022, depois eu fiz com o Supla, que ele é filho, não é pai, e até porque que ele não foi pai ainda, e a relação com o pai dele, por ser uma família bastante conhecida, tradicional, né, no meio da política e tudo mais, um cara que, tem uma vaga experiência aí no mundo, e aí eu vou abordar isso. Na verdade, foi a Lívia que fez eu ter esse projeto aí, e tá sendo bem legal, cara. Tem um episódio por semana e convido todo mundo a curtir, tanto no Spotify como no YouTube ali, como tu falou já. Da hora, com certeza. Lucas, vai lá. Não, só antes, quando eu tava falando da menina Lívia, né, cara, eu quero deixar claro que aqui em casa nós somos apaixonados pela menina Lívia, e aquele papo sobre pai, eu tenho 25 anos, quase 26, então um cara novo, mas há um tempo já eu tenho essa vontade de ser pai, sim, e daí aquela balança, né, a gente para pra pensar assim, cara, mas você é responsabilidade, você vai gastar com fralda, você vai ter que trocar fralda, às vezes você não vai dormir e tal. Quase sempre mas não aí, vai dormir. Pois é. Aí eu entro no Instagram e eu vejo a menina Lívia e eu mudo. Não, acabou. Eu vou ter um filho agora. Que é incrível, cara. A menina Lívia é uma coisa maravilhosa, cara. Não, mas ali a galera vê a parte que é a curtição, né? Porque assim... Mas, cara, tem um monte de perrengue. Tu quer que, se der alguma coisa ruim, tu quer que dê contigo, entendeu? É a paternidade e a maternidade, né? A relação, a engrenagem família. Como é que eu posso dizer assim? Primeiro, tu tem que... tem gente que planeja e tem gente que tem a surpresa de ter. Ambos se definem em tu amar essa pessoa que veio aí. Esse é o principal para mim, assim. E, cara, tu diz, gastar e tal... Eu tenho certeza que tu gasta com um monte de merda. Sim. Tu toma tanta cerveja, tu compra um monte de coisa que com um pouco tu usou uma vez, tá lá. Onde come 2, come 3, come 4. O importante é o aconchego ali, é tu te entregar da melhor maneira. E cada um vai saber, não existe manual. É no dia a dia. Vai ter perrengue, vai dormir pouco, vai ter que ir com ela correndo para emergência, vai ter pediatra no início, vai ter vacina, vai ter virose. Só que o momento que ela olha para ti e diz assim, pai, tu é meu melhor amigo, eu te amo, isso tudo passou, entendeu?
Para mim, esse é o sentido da vida, cara. Tu plantar ali algo, um ser humano, criar um ser humano melhor do que tu já foi dentro desse mundão aí que tá difícil de criar. A gente pode surpreender, claro que pode, mas eu acho que a estrutura de casa conta bastante. Com certeza. Rafinha, duas coisas que eu gostaria de saber, duas histórias, se você puder trazer alguns detalhes ou alguns adendos sobre. A primeira é aquela história que o seu pai pegou uma galinha de macumba para fazer um risoto. É verdade isso, cara? É fato isso? E a segunda eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o dia que você e o Porã foram numa escola e foram uma atração principal e deu ruim. Não era uma formatura? Era uma formatura. Isso. Na verdade, o meu pai é uma figuraça, assim, cara. Eu tenho bastante dessa coisa meio, digamos, inconsequente, que meu pai, assim, hoje ele tem 80 anos, mas, assim, mesmo assim, ele é um ser a ser estudado. Meu pai é rei do enjambre, cara. Ele fez cada coisa, assim, nessa vida que, se eu for traçar aqui, eu vou ficar fazendo uns 10 programas. E meu pai não tava nem aí, cara. Ele, todo domingo a gente sempre almoçou todo mundo junto, né? E normalmente eles são uma família que vieram do interior, meu pai e minha mãe, com 20 e poucos anos da região de Guaporé, Encantado, ali pro lado do Lajeado, Estrela e tal. Sim. E eles foram, assim, pessoas que nunca passaram fome, mas sempre foram muito humildes. E aí meu pai veio com a minha mãe, trabalhando, 3 filhos e tal. E ele foi um cara que se criou sendo dono de bar, né? Então, assim, tu também tem uma cancha para lidar com as coisas e tal. Meu pai, aquelas coisas antigas, né, velho? Andava armado, colava adesivo da polícia nas bolsas dele, nas tiracolas, dizendo que era polícia. Me deixava no bar atendendo com 14 anos e viajava. Caramba, cara. Metia malte nos uísque, metia pros caras que era uísque bom pra ganhar uma grana a mais, que tava passando perrengue. E numa dessa ele tá indo pra casa e pegou uma galinha, minha mãe não viu num despacho, e diz pra mãe ali, peguei lá, galinha caipira que chama, de pena, bota ali, beleza, minha mãe fez todo o processo. Todo mundo comeu no almoço, depois ele foi contar que essa era uma galinha do despacho. E, meu Deus, minhas irmãs quase morreram, minha mãe queria matar ele no domingo ali. E eu lembro dessa situação e eu só dei risada, digo, se eu não fiquei mal, deu tudo certo. Caramba! E a história do Porã ali é que tem uma ouvinte que é muito fã nossa, a Renata, e a família, a gente quer fazer uma surpresa para ela, vocês vão ser convidados especiais, assim, nós vamos abrir uma cortina anunciando vocês. Nós beleza? E eu ainda ia fazer o som para a formatura dela de 15 anos. E aí foi engraçado, eu e o Porã nos encontramos, entramos por trás, trocamos uma ideia, como é que vai ser e tal. Aí o microfone, então agora a gente queria fazer uma surpresa muito especial para ti, Renata, eu tenho certeza que tu vai adorar, com vocês, os integrantes do Pretinho Básico da Atlântida, Rafinha e Porã. Aí abre a janela, assim, um silêncio absoluto. Ninguém nem sabia quem a gente era. Mas a guria ficou amarradora, tremia de nervosa e tal. Eu imagino, cara. Aí nos convidaram para sentar, para jantar na mesa com ela, e a família, e aí a gente deu risada. E era uma galinha de macumba. Não, no caso não, vai tarando. E aí foi... Eu contei muito resumidamente, mas foi engraçado. Sim. Depois eu fui tocar som e depois dar uma risada, lembrando que da hora. As pintas nem faziam noção quem eu era. Tocando um Los Hermanos na formatura. Deus do livre, isso aí é pior que a galinha de macumba do meu pai. Cara, eu também não sou fã dos caras, velho. Me perdoa aí o Camilo aí, me perdoa, mas não curto, não. Rafinha... Cara, o papo foi demais, mano. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu só tenho a te agradecer, meu irmão. Quando tu vier pra Chapecó aí, dá um toque, a gente vai te ver. Nós queremos te presentear com uma camisa da Chape. E nós somos gremistas, cara. Só que a gente aqui também apoia a Chape, né? Então, quando tu vier pra cá, dá um toque que a gente quer te presentear com uma camisa da Chapecoense aqui. Mano, muito obrigado. Sucesso no PB e também no Los Papitos. Cara, que Deus te abençoe e tamo junto sempre, meu brother. Valeu, eu vou anunciar no Pretinho ali, quando a gente vier com o espetáculo Na Real Não Presta, e
entra em contato comigo, tem meu contato, a gente vai lá, vocês vão lá, me leva a camisa, a gente troca uma ideia, agradecer aí a oportunidade de trocar bater esse papo aí de uma maneira bem descontraída. É bom porque eu tô aqui fazendo o tempo passar. Eu não sou muito de ver TV, então tá tudo certo. Abraço para vocês dois aí, parabéns pelo trampo. Obrigado, cara. Cara, um abraço pro Rafinha, e é gratidão, a única palavra é gratidão mesmo, de um cara tão renomado e que nós somos fãs declarados. Aceitar, cara, participar, nós somos dois piazão, como costumam dizer aqui no Oeste, né, que estamos começando, cara, então só gratidão mesmo. Rafinha, você é um cara sensacional, sangue bom, a melhor vibe do FM está aqui conosco hoje, então, cara, só agradecer mesmo, e quando vocês vierem com o espetáculo para Chapecó, nós estaremos na primeira fileira, com certeza. Claro. Beleza, só não me bota nos posts #gratidão, que isso é uma merda. Não, pode deixar. Nós vamos colocar hashtag cigarrinho de artista ali pra ti. Hashtag Paz e Bloque. Paz e Bloque. Valeu, turma, abraço aí. Valeu, Rafinha, abraço. Falou. Valeu, gente, não esquece de curtir, compartilhar e deixar o seu like, e até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau.